Olá, aluno Unifacear, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Renato e na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre epidemiologia, conceitos e termos. A epidemiologia ela está pautada em três grandes pilares: a estatística, as ciências sociais e as ciências da saúde. Esses itens juntos eles formam um fator muito importante na avaliação final epidemiológica daquela região. Além disso, nós vamos discutir como funciona o setor de epidemiologia do setor público e no setor privado, as dificuldades, os benefícios e também os lados negativos de cada um desses setores. Espero que gostem e tenham um bom estudo. Então vamos começar agora a falar sobre epidemiologia, conceitos e termos. Na parte introdutória, nós vamos entender qual é o conceito de epidemiologia. Então, abrindo aspas, é a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, e fornecendo ainda indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e avaliação das ações de saúde. Fechando aspas aí para este conceito. E o que a gente pode tirar deste primeiro momento nessa parte introdutória, Então a epidemiologia ela vai estudar como que determinado patógeno, determinada doença, ela se comporta em determinadas coletividades. E cada coletividade vai ter sua forma particular de desenvolver esse patógeno. Então a gente vai entender que determinada região do país ou determinada região da cidade, algumas doenças elas se transmitem mais e menos em populações diferentes. E além de identificar esse processo de saúde e doença, como que essa doença acontece nestas regiões, ela também vai propor medidas de prevenção, controle e erradicação. Então, a partir do momento que é identificado o tipo de doença que está crescente naquela região, ela vai começar a propor medidas para que essa doença diminua a sua transmissão, com estratégias de prevenção e saúde coletiva. Além da prevenção de que novas pessoas sejam contaminadas por essa doença, ela precisa controlar os sintomas também e a transmissibilidade de quem já está com a doença. Então vão ser criadas estratégias específicas para cada tipo de doença, para cada tipo de transmissão, para que a gente consiga frear o avanço de determinados patógenos. Além disso, além de identificar a quantidade crescente de doenças, de propor medidas e ações para prevenção e controle, ela também funciona como um acompanhamento. Então, vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil o pensamento. Então, uma gripe ela começa a acometer determinada região. Então, é criado medidas específicas de prevenção para que outras pessoas peguem essa gripe e para as que já estão gripadas não passar essa gripe para terceiros. Então, o uso correto da máscara, o uso de álcool em gel, distanciamento social, isolamento. Então, são criadas essas medidas para que diminua a transmissão. Depois é analisado os números novamente para identificar se essas medidas foram eficazes ou não eficazes, Sendo eficaz uma diminuição da transmissão e não eficaz um aumento ou manutenção até mesmo dessa transmissão, Então ela consegue, além de tudo isso, avaliar as ações que são propostas para a saúde pública, Então ela entende qual que é a doença, como se transmite a doença, como se previne e controla e até mesmo acompanha o crescimento e a evolução dessa doença na sociedade. Então, a epidemiologia é um setor muito importante de saúde pública para que se tenha um controle
de determinadas epidemias, de determinadas pandemias, logo no seu início. Né? Eles realizam marcadores muito importantes para que logo seja feito a identificação de uma doença ou de uma crescente de uma doença em determinada comunidade, para que aquela doença fique só naquela região e não se espalhe para os outros ambientes. Né? E as pessoas que estão inseridas nesse contexto em que a transmissão está alta, que elas sejam bem tratadas e elas tenham fácil acesso à saúde e a medidas de prevenção e controle. A epidemiologia ela precisa realizar uma avaliação epidemiológica, né? E dentro dessa avaliação são estudados alguns pilares, né? Como vocês conseguem identificar aí no slide. O pilar da estatística, o pilar das ciências da saúde e o pilar das ciências sociais. Né? No pilar da estatística, a gente consegue entender que a epidemiologia ela vai quantificar, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão infectadas, dessa quantidade de pessoas infectadas, quais tiveram sintomas leves, moderados ou graves, né? Quantas regiões estão sendo acometidas por essa doença, quantas pessoas estão sendo contaminadas por dia, por mês, por 15 dias, né? Então, esse levantamento de quantificação, ele deve ser feito com bastante relevância e ser analisado com bastante cautela para que tenha o controle das doenças de uma forma mais rápida. Né? Então, se antes estava tendo 15 diagnósticos de gripe e depois passou a ter 50 diagnósticos de gripe, o próprio setor de epidemiologia já consegue identificar que algo está errado. Né? Então, é muito importante essa avaliação estatística para que rapidamente sejam tratadas medidas de prevenção e controle de alguns patógenos que são transmissíveis. Né? E quando a gente fala sobre ciências da saúde, a gente também consegue rapidamente entender que a epidemiologia ela precisa ter um conhecimento do processo de saúde e doença para tentar identificar de uma forma mais rápida qual patógeno que está acometendo aquela comunidade. Né? Então, quando ela entende que existe uma crescente de diagnóstico e depois entende qual que é o patógeno que está criando essas doenças, ela consegue criar medidas de controle e prevenção muito mais eficazes. Né? Porque ela sabe que determinado patógeno transmite de alguma forma. E aí é criado medidas de prevenção para evitar aquele meio de transmissão, né? Para que a população não seja prejudicada e também para que aquele bloqueio no meio de transmissão seja feito ainda mais eficaz. Né? Agora, os ciências das sociais, né? Então, ciências sociais, as pessoas ainda não consegue se atentar à importância do estudo das ciências sociais para a epidemiologia. Né? Neste ramo, né, nessa vertente da epidemiologia, neste pilar, é muito importante a gente destacar diversos fatores sociais que podem interferir em diagnósticos maiores ou menores, em transmissões de doenças muito mais evidentes em regiões com características semelhantes. Né? Então, as ciências sociais ela vai contribuir para a epidemiologia para tentar entender o porquê que o número está crescendo em determinada região, porque tal patógeno que é transmissível de forma como gotícula, ou por contato, ou por alimentação, ou até mesmo pela rede de esgoto, em determinadas regiões esse patógeno é mais prevalente. Né? Então, a epidemiologia ela precisa ter o aparato estatístico e o aparato também social, porque aí eles conseguem cortar, né, o mal pela raiz, como se diz. Eles conseguem identificar qual que é a causa específica, né, qual é a origem dessa doença, o porquê que essa doença está acometendo aquela região, para que isso seja sanado o mais rápido possível e não aumente o número de casos das doenças, né? Então, nesse próximo slide, a gente consegue deixar bem evidente os itens das ciências sociais que podem acometer ao aumento da epidemiologia e transmissão de determinadas doenças.
né? Então, o saneamento básico, a moradia, o salário incompatível com o mercado, a alta taxa de desemprego, a baixa escolaridade, a alimentação precária, poucas estratégias de saúde e também a dificuldade do acesso à saúde é um combo que vai levar com que as pessoas que estão em uma situação de pobreza para uma vulnerabilidade no acometimento de muitos patógenos, né? Então, as pessoas que têm baixa escolaridade não conseguem ter acesso fácil à informação sobre saúde, ou quando se tem esse acesso, não é possível a interpretação dessa informação, visto a baixa escolaridade. Então, as medidas e controles de prevenção devem ser feitos sempre pensando qual que é a realidade daquela comunidade, porque não dá para a gente fazer artigos informativos muito elaborados para o público que não tem uma escolaridade compatível, então ele não vai absorver a informação, como consequência vai ficar doente, né? Pessoas que estão geograficamente localizadas em regiões precárias, né, com saneamento básico ruim, esgoto a céu aberto, água não tratada, né? Então, a alta taxa de desemprego ou salário baixo, não, já é difícil comprar itens para alimentação, quanto mais itens para higiene. Então, isso pode levar ao cidadão ter ainda mais vulnerabilidade com essas doenças transmissíveis. E também a dificuldade do acesso à saúde. Às vezes o posto é longe da casa, não tem como ir até o posto de saúde, né? Ou se vai até o posto de saúde, a demanda está tão grande que a fila acaba sendo um tempo de espera muito alto e as pessoas não conseguem deixar de trabalhar para poder ser atendido, né? Muitas vezes tem que ser feita essa escolha, né? Se o cidadão vai trabalhar para conseguir dinheiro para se alimentar, ou ele vai pegar um atestado e não vai conseguir trabalhar porque está doente, mas aí não vai ter dinheiro para poder pagar as contas e se alimentar. Então essa escolha é bastante complicada para uma realidade de grande quantidade de brasileiros. Então as ciências sociais ela acaba interferindo no processo de epidemiologia, porque muitas doenças eles são de origem social, né? Então a própria sociedade em um sistema de vulnerabilidade acaba levando a um acometimento de diagnósticos de transmissão de doenças muito maiores. E dentre as atribuições da epidemiologia, como a gente já conversou, existe essa parte estatística de coleta de dados. Quantos estão enfermos, o porquê estão enfermos, quem está em estado grave, estado moderado ou estado leve, sempre quantificando essas variáveis, né? Porque com isso nós vamos identificar qual é o patógeno e o potencial de gravidade desse patógeno, né? Para que as medidas sejam tomadas com urgência ou não, né? Então essa coleta de dados da epidemiologia é muito importante para que se quantifique essa doença e assim a gente consiga criar medidas mais rápidas para diminuir essa disseminação do contágio, né? Então é feita essa coleta, é feito esse processo, essa análise e interpretação dos dados, né? Então não é só coletar, é entender esses dados, né? É entender com aquele tripé que a gente conversou, entender tanto com a parte estatística, tanto com as ciências da saúde e quanto com as ciências sociais. Então, além de coletar, é preciso fazer uma análise, uma interpretação desses dados para que futuramente as medidas que vão ser criadas de saúde coletiva sejam realmente adaptadas a essa sociedade específica e não generalizadas, né? Então, epidemiologia não é só número, né? É preciso coletar os dados, quantificar, né, realmente as doenças e os diagnósticos. Mas se a gente não levar em conta o ambiente que esse paciente está inserido, muitas vezes as estratégias para combate e diminuir esses números estatísticos não vão ser eficazes, né? E aí a gente resulta neste quarto tópico, que é a recomendação das medidas de controle, né? E eles devem ser feitos de forma apropriada,
né, apropriada ao grau de escolaridade, apropriada à região geográfica, apropriada ao sexo, apropriada à idade, né? Então é sempre bom entender qual que é o contexto social daquela região que está sendo agravada e com uma grande quantidade de diagnósticos e realizar medidas que atinjam aquela população especificamente e não realizar medidas em que o ambiente que está precisando não consegue absorver essas informações, né? Então essas medidas são em relação à promoção, prevenção, controle e erradicação das doenças, né? E após criada todas essas medidas, é também feita a avaliação delas, né? Tanto a avaliação quanto a efetividade. Então, como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, a pessoa ela está gripada, ela começa a transmitir essa gripe para toda a sua comunidade, os números, os dados eles aumentam, né? Então é preciso fazer a análise, a interpretação e depois propor medidas que vão diminuir a disseminação dessa gripe, né? Lavagem de mãos, isolamento, uso de álcool em gel, uso de máscaras, e depois a gente vai avaliar para identificar se essas medidas elas foram realmente eficazes ou não, e a gente consegue ver isso com a diminuição dos números de transmissão, né? Então é importante a gente entender que coleta-se os dados, analisa, propõe medidas apropriadas para controle e reavalia para ver se os números diminuíram, né? Além disso tudo, é divulgar de forma pertinente todas as informações para que a sociedade esteja sempre alerta do que está acontecendo. E agora a gente vai dar um enfoque muito importante à epidemiologia hospitalar, né? Como acontece, né, toda notificação de crescente de determinado patógeno dentro do ambiente hospitalar, né? E dentro do ambiente, o setor responsável por isso é a vigilância epidemiológica hospitalar, né, que é um conjunto de serviços dentro de um ambiente de saúde hospitalar que vai realizar todo o conhecimento e detectar alguns fatores de diagnósticos dentro da saúde daquela unidade hospitalar, né? Ou seja, o setor de vigilância epidemiológica vai começar a analisar diagnósticos repetitivos, né? Um aumento de diagnósticos da mesma patologia. E aí, dentro do âmbito hospitalar, fica muito mais fácil o controle, né? Porque a quantidade de pacientes contaminados é pequena. Então, quando se começa a ter um aumento de determinada doença dentro do hospital, esses números rapidamente conseguem indicar, né? E com isso, né, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dessas doenças transmissíveis, né? Então, dentro de um hospital, a vigilância identifica que existe um patógeno em crescente disseminação do hospital, rapidamente já são criadas medidas para prevenir a disseminação. Então, isolar pessoas contaminadas, né? Aumentar o grau de precaução, né? O uso de luva, máscara, óculos, touca, sempre com os EPIs corretos para determinados tipos de transmissão, né? Como a gente já viu. Então é muito importante a vigilância epidemiológica hospitalar estar muito atenta a pequenos aumentos nos números dentro do hospital, porque esses pequenos aumentos podem desenvolver depois uma disseminação hospitalar muito maior, né? E ela tem como objetivo fornecer informações estratégicas para que o hospital tenha uma organização, uma preparação e uma resposta frente a esses eventos de saúde que podem levar a uma piora e uma transmissão muito grande dentro do hospital, né? Ajudando o planejamento e o fortalecimento da vigilância naquele ambiente. Então, ela deve sempre propor protocolos, normas, para que sejam feitos procedimentos
padronizados pelo Ministério da Saúde, principalmente, que já conhece e também já tem experiência de outros hospitais que passaram por talvez a mesma transmissão do patógeno. Então, muitas vezes já existem protocolos para evitar a disseminação que o próprio Ministério da Saúde já padroniza, como uma boa lavagem das mãos, o uso correto de EPIs, né? Então, isso o Ministério da Saúde já preconizou quando se trata de determinados tipos de doenças. Então, é muito importante, a rede hospitalar está muito ligada às recomendações de saúde do próprio Ministério, para que, com a experiência de outros hospitais, se consiga conter a disseminação de infecções intra-hospitalares. E aqui, para facilitar também o conhecimento, eu realizei esse fluxograma para a gente conseguir entender mais fácil ainda como que funciona o setor de epidemiologia, né? Então, em primeiro momento, ele vai elaborar medidas e realizar uma busca ativa para detectar as infecções, né? Com aumento de diagnósticos, visando sempre entender se existe um aumento de transmissão para determinado tipo de doença, né? Então, quando eles começam a identificar esse aumento na detecção de infecções, eles começam a propor protocolos visando sempre a prevenção e o controle dessa infecção. A partir disso, a partir que esse patógeno ele começa a se transmitir dentro do hospital, é necessário monitorar. Então é necessário monitorar quantas pessoas estão falecendo, qual é o perfil das pessoas que acabam falecendo, se são pessoas obesas, que já têm outros problemas de saúde associados, né? E investigar a fundo estes surtos de transmissão hospitalar para que se consiga conter e identificar o risco e o perfil dos pacientes de risco para que eles possam ser isolados daquela região em que aquela infecção está muito grande, né? E a vigilância ela deve sempre apoiar as investigações de óbito, né? Além disso, apoiar e desenvolver estudos epidemiológicos e de vigilância em saúde. Então, esse apoio no estudo, esse apoio em ampliar os conhecimentos em epidemiologia vai facilitar muito mais a identificação desses fatores, né? E por último, né, a epidemiologia ela vai propor a execução de medidas de prevenção e controle das doenças infecto-contagiosas, promovendo cursos de capacitação, educação continuada para profissionais, além de campanhas de promoção à saúde, tanto para os profissionais quanto para os pacientes e para toda a comunidade que acerca aquele ambiente, né? Então ela elabora, ela monitora, ela apoia a vigilância e, além disso, propõe medidas de prevenção e controle para essas doenças. Então aqui está um fluxograma de algumas das atribuições também da epidemiologia, dando continuidade ao slide anterior. E como que funciona a criação da estratégia hospitalar? Né? Como que a epidemiologia ela pode ajudar a gerar uma boa convivência dentro de um hospital, né? Então, a vigilância epidemiológica a nível hospitalar, ela é capaz de gerar e retroalimentar a unidade com indicadores de qualidade da assistência. Ou seja, a vigilância no ambiente hospitalar, ela vai conseguir identificar se existe um aumento de diagnóstico, conseguir notificar todos os profissionais e todos os profissionais acabam ficando ainda mais atentos, melhorando a qualidade da assistência prestada, né? Então, o próprio hospital ele consegue gerar dados e com esses dados existe a facilidade de identificar o que está dando errado. E aí o próprio hospital consegue se ajustar, melhorando a qualidade da assistência hospitalar. Né? E novamente eu vou trazer um exemplo para vocês, né, de uma possível ação da vigilância epidemiológica, né? Então,
como que eles podem sempre ficar atentos pela quantidade de transmissão de doenças dentro do hospital? Consolidando uma ficha, um sistema, ou até mesmo divulgando isso para dentro do hospital, as notificações de diagnósticos semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou até mesmo pelo semestre inteiro. Né? Então, em cada um desses itens, a quantidade de diagnósticos de gripe, a quantidade de diagnósticos de determinada bactéria, de determinado vírus ou de determinado fungo. Né? E quando se notifica uma quantidade crescente, muitas pessoas podem ajudar na identificação de algum aumento, mesmo que discreto, de algum tipo de doença. Né? Então é muito importante a divulgação da notificação desses dados de diagnóstico para que a própria população hospitalar possa ajudar na divulgação e prestar bastante atenção se existe um aumento epidemiológico de algum tipo de doença. Né? Então a gente falou sobre como é que funciona a vigilância hospitalar e como ela pode ajudar no combate à transmissão, e agora a gente vai falar da realidade do Sistema Único de Saúde. Né? A grande dificuldade que a gente tem para poder fazer uma boa vigilância hospitalar dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Então, no primeiro momento, a gente tem a grande demanda. Né? Ou seja, é muito difícil realizar diagnósticos quando se tem uma grande demanda, porque não existe profissional suficiente para que consiga atender essa quantidade de notificações. Então, às vezes, vão 100 pessoas gripadas para um posto de saúde, só que somente 20 conseguem atendimentos, e são feitos só 20 diagnósticos. Mas esses diagnósticos não condizem com a realidade. Né? A realidade é de 100 pessoas gripadas, só que só 20 conseguiram receber o diagnóstico. Então, há uma falha epidemiológica no Sistema Único de Saúde porque existe uma grande demanda para pouco profissional e não consegue dar vazão a uma quantidade grande de diagnóstico. Né? Além de baixo recurso físico. Né? Às vezes não existe um modo de coleta de dados muito importante na unidade de saúde, não existe exames para identificar determinados tipos de patógeno, né? Então, às vezes, precisa de testes específicos biológicos que o hospital público não tem. Então, ele acaba não fazendo o diagnóstico porque ele não consegue identificar qual tipo de vírus ou tipo de bactéria que está acometendo aquele paciente. Né? Além do baixo recurso financeiro. Né? Então, o recurso financeiro inexistente ou até mesmo baixo, ele vai repercutir diretamente ao baixo recurso físico. Né? E também a baixa capacitação. Né? Então, muitos profissionais do Sistema Único de Saúde precisam trabalhar em muitos locais para ter um valor de salário compatível à renda do nosso país. Né? E quando muito se trabalha, às vezes pouco se estuda. Né? Então, o profissional não conhecendo de patologias específicas não vai se atentar para determinados tipos de doenças também que não são tão comuns. E aí acaba tendo uma diminuição de diagnóstico e, como consequência, uma diminuição da epidemiologia sendo registrada aí nesses casos. Né? E aqui a gente tem como que deveria ser feito, né, o processo de identificação e avaliação epidemiológica no sistema de saúde, no Sistema Único de Saúde, que na teoria é um sistema incrível, é um sistema que funcionaria extremamente bem. O que não acontece é pelo baixo investimento e pela baixa quantidade de profissionais capacitados. Né? Então, a população ela deveria ter um acesso fácil à saúde pública, né, com essa descentralização em vários centros de saúde, em diversos bairros do país, né, receber o diagnóstico correto e precoce das doenças transmissíveis
Então já é difícil receber o diagnóstico, como eu disse para vocês, porque a demanda às vezes é muito alta e não existe profissional suficiente para poder absorver essa demanda, né? Além disso, é muito difícil fazer o diagnóstico precoce das doenças porque a população demora para conseguir esse acesso à saúde, né? Então, durante toda essa demora para entender se a doença é transmissível ou não, esse paciente acaba transmitindo para diversas outras pessoas e aí tendo um furo neste plano de diminuição na transmissão dessas doenças, né? E no terceiro passo, depois que é feito, né, depois que a população ela conseguiria o acesso, conseguiria o diagnóstico, né, o, o Sistema Único de Saúde deveria avisar aos órgãos epidemiológicos para que emita alertas pertinentes àquela região para que as pessoas fiquem atentas a determinadas doenças, né? Então, esses dados, com uma divulgação muito ampla, eles acabam atingindo a sociedade e a sociedade acaba fazendo um papel de prevenção, né, que é o item 5. O próprio sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, ele pode propor ações de prevenção e promoção em saúde de uma forma personalizada, né, de uma forma com que o público-alvo consiga ser atingido e entenda as informações de como evitar essa transmissão, né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso também para que seja possível o Sistema Único de Saúde erradicar muitas doenças, né? Então, esses 5 passos seriam os passos de uma utopia que às vezes não acontece no sistema, infelizmente, e que o sistema privado tenta sempre copiar, pois realmente é um sistema que funcionaria com investimento e profissionais capacitados. E, né, um exemplo muito clássico que a gente tem hoje em dia é o Covid-19. Né? Então, essa pandemia ela trouxe um boom de informações em que muitas pessoas acabaram tendo ainda mais noção de como funciona esse processo de epidemiologia. Então, na Covid-19, em primeiro momento, a gente teve, de uma forma até rápida, a identificação da etiologia, né? O que causou essa doença, né? Qual que é o meio de transmissão dessa doença? Quando se conhece o meio de transmissão, que no caso do Covid-19 é por gotículas de saliva, é por gotículas de vírus no ar, ou até mesmo em objetos em que as pessoas têm um contato, é possível criar estratégias para que esse meio de transmissão seja quebrado. Então, o uso de máscara, higienização das mãos, né, o uso de álcool em gel, distanciamento social. Isso, quando se conhece a forma com que o vírus se transmite, é muito mais fácil de criar estratégias para que o vírus ele seja erradicado, né? E quando a gente entende a causa do vírus, quais são os sintomas e como ele é transmitido, a gente consegue também diminuir o acesso do grupo de risco a esse vírus, né? A gente consegue isolar o grupo que possa ter uma quantidade, uma porcentagem, na verdade, de chance de falecimento por esse vírus, que a gente consiga criar estratégias para que esse grupo não seja infectado, ou para que a vacinação, como foi no caso do Covid, consiga primeiro imunizar esses pacientes que estão em um grupo de risco muito grande. Então é muito importante, né, no caso do Covid-19, a gente de fora, que não tem muito conhecimento sobre epidemiologia, já conseguiu entender um pouco essas etapas intuitivamente, né? Então, em um primeiro momento, é feito a identificação da causa, né, da etiologia. Depois é entendido como é feita a transmissão e quais são os sintomas que essa doença ela acaba apresentando e para que a gente consiga isolar o grupo de risco, né, que na Covid-19 foram os idosos e as pessoas com doenças cardiopulmonares e também diabetes, né? E aí a gente conseguiu fazer com que essas pessoas ficassem ainda mais atentas
e a quantidade de pacientes contaminados e que possivelmente poderiam evoluir para óbito é uma chance de diminuir, sabendo qual é o grupo de risco. Né? Então, o Covid-19 ele trouxe para a gente muita informação importante para que a gente consiga evitar sua transmissão. E aí, o papel da população é muito importante e também dos políticos também para ajudar na transmissão dessa informação. E pelo Brasil ser um país continental, todos devem sempre buscar informações corretas para que não se siga, né, uma informação sem nenhum embasamento científico. Então, para a gente já ir resumindo um pouco de toda essa questão da epidemiologia, após as análises dos dados, entender os dados estatisticamente e levar em consideração o meio social e identificação da crescente diagnóstica, é a função também que a gente já conversou, que é a promoção e a prevenção em saúde, né? Que é uma das atribuições do setor epidemiológico. Né? Então, deve sim ser feito campanhas nacionais e internacionais para que a gente consiga ter ainda mais conhecimento de como prevenir doenças. Então, já é internacional a maneira correta de lavar as mãos, né? Já existe um protocolo internacional de como se combater doenças transmissíveis, né? Então, é sempre importante a gente conhecer um pouco mais do que acontece não só no Brasil, porque de alguma forma isso pode acabar chegando no nosso país e a gente precisa estar preparado. Né? Então, as campanhas contra a AIDS, as campanhas contra a gripe, né? A poliomielite, diversas outras doenças que já existem campanhas nacionais e internacionais. E quanto mais campanhas são feitas, as informações acabam atingindo públicos ainda mais distantes. Então é muito importante a gente ter essa quantidade de informação grande para que consiga chegar pelo menos o mínimo às regiões mais periféricas, né? Além disso, é necessário a criação de normas, né? Tanto na região hospitalar quanto na comunidade. Então, normas em relação à higiene hospitalar, a higiene e os EPIs dos profissionais, as normas dentro de um hospital quando identificada uma infecção crescente, né? Protocolos para tratamento dessas doenças, né? Então é necessário a criação de normas porque a gente pode aprender com quem já passou por essa situação. Né? Então, algum hospital que já teve algum surto de um determinado patógeno, seria muito interessante divulgar como que ele fez para erradicar ou diminuir o surto desse patógeno, para que caso aconteça com outro hospital, ele consiga vencer isso o mais rápido possível, acometendo uma quantidade menor de pessoas. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também. E no último tópico, a gente tem aí estratégias do setor público e privado. Não adianta somente o setor privado criar estratégias para melhora de promoção ou prevenção. A grande quantidade da população é usuária do setor público. Então, o setor público ele precisa também ficar muito atento às demandas que estão acontecendo. Né? E todas aquelas dificuldades que a gente conversou sobre a epidemiologia dentro do Sistema Único de Saúde dificulta a criação dessas estratégias, porque dificulta a identificação de um aumento numérico de determinados diagnósticos, consequentemente vai ter uma baixa preocupação para combater esses patógenos, porque numericamente ele está baixo. Só que essa realidade numérica não é a realidade em que a sociedade está vivendo. Né? Então, a dificuldade da criação estratégica no setor público é pelo baixo acesso à saúde e também a dificuldade dos diagnósticos. Né? Então, sempre que a gente cuida da nossa saúde, a gente acaba cuidando também da saúde do próximo, né? Porque nós somos um vetor
de transmissão de muitas doenças por diversas formas, seja pelo ar, por gotículas de saliva, sexualmente transmissível, até mesmo pelo toque, né? Então é muito importante a gente pensar na nossa saúde, cuidar da nossa saúde, que automaticamente a gente vai estar cuidando também da saúde do próximo e, consequentemente, se a gente consegue cuidar de nós, vamos cuidar do próximo e diminuir com a transmissão de determinadas doenças para um grande número de pessoas, né? Então é importante a gente pensar sobre isso também, para que essa reflexão ela nos persiga aí e que a gente consiga refletir bastante por que eu devo cuidar da minha saúde e por que isso também pode afetar a saúde do próximo. Né? Então a gente entendeu nessa aula os conceitos, né? As atribuições em questão de identificação de dados, processos, análise de dados, interpretação, criação de estratégias para prevenção e promoção à saúde e até mesmo a gente conversou sobre a diferença do setor público e setor privado em relação às notificações epidemiológicas. Então a gente conseguiu entender um pouco mais sobre tudo isso de uma forma sintetizada aqui na videoaula e depois nos textos bases, isso vai estar muito mais ampliado, né? Então eu peço para que os alunos sempre estudem todo o material, porque vai ficar muito mais fácil o entendimento, né? Aqui temos algumas referências bibliográficas, né? Então sempre o Ministério da Saúde lança portarias sobre a vigilância epidemiológica hospitalar, né? Livros também muito importantes para a gente poder identificar, como livros do Ramos, né? Que é as atribuições da epidemiologia social para a pesquisa clínica em doenças infecciosas. Então acaba juntando a parte social também com a parte da epidemiologia que a gente discutiu na aula, né? Então é muito importante a leitura dessas referências bibliográficas. Olá, aluno Unifacear, espero que tenham gostado da aula. Eu peço ainda que vocês avaliem todo o texto base também, né? As questões elas são pautadas tanto na videoaula quanto no texto base. Eu peço também que vocês analisem toda a referência bibliográfica sugerida para a aula. Nela vocês vão ampliar ainda mais o conhecimento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.